Olá, você. Hoje eu gostaria de falar a respeito do que você faz com aquilo que você já aprendeu. E eu estou falando necessariamente de algo que a gente chama de coerência, né? Nós aqui no Brasil, nós temos um hábito, talvez um costume muito particular que nos faz ser adeptos de muitas linhas de pensamento, de muitas técnicas terapêuticas, enfim, de muitas abordagens. E eu percebo isso no meio esotérico, holístico, ou mesmo no meio de técnicas terapêuticas, o quanto que nós somos adeptos desta pluralidade, desta curiosidade em fazer e conhecer coisas. Inclusive com iniciações espirituais ou conhecimentos, técnicas de algum guru ou de alguma linha de pensamento. Porém, a minha pergunta vai justamente na direção de que o que você faz com o que você já sabe? E isso é muito importante, porque do que vale uma pá se você precisa cavar um buraco que você não usa? Do que vale ter uma iniciação numa frequência de cura ou algo do tipo, se nós estamos numa pandemia e você não utiliza isso no momento em que você mais necessita? Ou então, se você fez um curso de meditação, uma técnica meditativa, e no entanto você está agora no momento de inquietação e não usa. Para que você tem algo se não usa, que efeito tem? E é interessante perceber o quanto que muitas pessoas compram livros. E compram livros e mais livros. Para que serve o livro que você comprou? E ele serve para ler, se você não lê. Então, assim, parece que tem uma cultura de que isso, esta pluralidade de cursos e conhecer tudo e todos, substituísse uma profundidade ou uma prática que você não tem. Então, pensando sobre esse prisma, eu fico perguntando que se você trabalha, por exemplo, num tema muito particular como paciência, e você se considera paciente, mas você é uma pessoa que tem paciência em qual momento? No momento em que está tudo calmo, como você pode avaliar se você tem paciência ou não? No momento que está tudo turbulento, você perde a paciência. Então, se você tem a paciência ou uma técnica para trabalhar a sua paciência, ela deve ser utilizada exatamente no momento que ela mais necessita. Isso parece muito óbvio até, só que nem sempre é tão óbvio em termos de prática. Eu tenho um exemplo muito prático, muito claro, que é assim, o que você faz quando você encontra uma batida de carro no trânsito, por exemplo? Você que é iniciado em práticas espirituais, religiosas, ou então em técnicas psíquicas, terapêuticas, o que você faz? Você passa curioso para saber e aumenta aquela poluição de curiosidade ou de será quem que vai bater em quem que estava certo, quem que estava errado. Você aumenta essa poluição dessa psicosfera ou você utiliza a sua técnica espiritual, terapêutica para emanar uma vibração nova, uma vibração de paz, ou que aquilo se resolva. Então, estamos em plena pandemia. Você está fazendo parte daqueles que estão sujando, aspas, a psicosfera planetária com mais medo, com mais terror, né? Tascando terror em todas as direções, ou você está indo na direção oposta, fazendo suas orações, ou fazendo suas técnicas meditativas, enfim, você vai em qual direção? Volto a lhe perguntar, para que serve até aspectos de desenvolvimento pessoal como terapia? Quando você vai à terapia e é discutido um tema e trabalhado um tema, você pensa nele depois, você fica com aquilo trabalhando dentro de você, ou você simplesmente deixa aquilo numa prateleira e começa a pensar, né, que o fato de ir à terapia ou ter feito determinado tipo de curso já é suficiente. Todo curso é o começo de um processo. Isso que é importante perceber. Tudo é o começo das coisas. Né? Quando você mantém conhecimento, contato com uma prática, você só começou. Porque para apreender aquela técnica, aquela prática, você precisa, como o próprio nome diz, praticar seguidamente, até que aquilo se incorpore em você
e você faça aquilo com menos esforço e já esteja incorporado. E daí você pode passar para uma prática seguinte. Então, meditação, práticas, técnicas terapêuticas, práticas de iniciação espiritual, elas existem para serem usadas, não para serem colocadas numa prateleira ou emoldurada num certificado, num diploma. Eu vejo também que muitas pessoas elas fazem muita divulgação de, por exemplo, de campanhas humanitárias, de instituições que fazem trabalhos sociais, de ajuda humanitária, né? E parece que divulga o tempo inteiro e eu fico perguntando, essa pessoa que está divulgando está ajudando a instituição? Ou o fato de estar divulgando é um trabalho importante, não resta dúvida, mas a minha pergunta é, você também está ajudando realmente? Você está fazendo algo? Ou apenas fica compartilhando e curtindo e acha que isso é o suficiente? Isso é suficiente para você? Também é uma outra pergunta que lhe faço agora. Ou, em outras palavras, qual é o seu grau de coerência com aquilo que você ouve, vê, ou adota como um conhecimento de vida, uma concepção de mundo ou de futuro que você imagina que deva existir, com a sua prática real, né? Quando você discute com alguém ou quando você tem uma diferença de opinião, você olha e pratica aqueles mesmos ensinamentos do guru ou do mestre ou dos seus outros conhecimentos que você tanto prega? Em suma, eu estou falando de uma coerência, que a sua palavra se torne a sua ação e que a sua ação se torne a sua palavra. E aí, como é que eu sei que eu estou diante de uma pessoa que tem esta coerência que eu estou mencionando aqui agora, né? Que une a prática com a teoria? A gente sabe, na realidade a gente sabe quando estamos diante de uma pessoa que ela é inteira. Ela fala e a fala dela sai do corpo inteiro, como se tivesse uma consistência interna que preenche as palavras com uma densidade, com uma consistência que é notável. E também nós percebemos o contrário, quando algumas pessoas falam e elas estão esvaziadas do que elas estão falando. Parece que é um simulacro de si mesmo. São pessoas que se relacionam com o mundo através de uma imagem que elas não são, que não está preenchida da alma dela, da consistência dela, da prática dela. Então, eu convido você a ficar atento, né? Se você, na sua palavra, você tem uma densidade, densidade não no sentido de peso, mas uma consistência interna que é sentida pelos outros e por você mesmo, ou você fala de um modo que é esvaziado. Isso é muito fácil de se perceber. Às vezes nós estamos diante de uma pessoa que está falando o óbvio. Mas essa pessoa fala o óbvio de um lugar mental e emocional que é impressionante. Aquele lugar, aquela pessoa falando, te toca. Em um outro lugar profundo em você. E às vezes o mesmo assunto, a mesma coisa é dito por uma outra pessoa e por alguma razão aquilo não te afeta, não mexe com você, não te toca. Porque, muito provavelmente, estamos diante desse caso que eu estou falando agora, que é uma pessoa que tem uma consistência, que viveu aquilo, que experimentou aquilo e que aquilo foi transformador para ela. Às vezes, aquilo que ela está falando não está nem de acordo com o que você pensa, imagina, você pode até estar discordando dela, mas ela está falando de um lugar, de uma verdade, de uma integridade, está dentro de uma coerência, dentro de um alinhamento com todos os corpos dela, com tudo aquilo que ela é, com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela faz. Então, nós percebemos isso, né? Tanto percebemos as pessoas coerentes, como percebemos aquelas pessoas que estão esvaziadas das suas próprias palavras, que estão se relacionando com o ideal de si mesmo, mas não com aquilo que verdadeiramente é. E isso é muito mais grave do que se possa pensar, porque isso dá uma falsa ideia de crescimento. O fato de você degustar muitas terapias e muitas técnicas, pincelando cada uma, pode te dar uma falsa ideia de que você está fazendo algo por você.
Ou mesmo quando você está em terapia, o fato de ir à terapia, enfim, é importante, mas o mais importante é você refletir sobre aquilo que foi trabalhado. Então, é quando a teoria causa uma reação de substituição da ação. Então, a gente muda quando a teoria se encontra com a prática. É no espaço comum entre teoria e prática que nós mudamos. E nós mudamos quando nós realmente vivenciamos aquilo, com todos os corpos, com tudo aquilo que pensamos e sentimos. Eu gosto muito de um dos versos de Manuel de Barros, quando ele fala que repetir, 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 até aquilo virar uma outra coisa. Ou seja, diante de uma prática, de um conhecimento, ou dentro de uma vivência, de uma técnica, quando você pratica, 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 você percebe que aquilo muda, aquilo vira uma outra coisa dentro de você. E você muda também. Mas a teoria, comprar livros e colocar na estante, isso não é sabedoria.